Ministro Fernando Haddad criticou ontem nas redes sociais o salário mínimo sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual foi o teor da crítica? Vini, traga pra gente. Um tom de deboche, viu, Edgar? Aliás, o Haddad tem assumido aí agora, o Haddad debochado pelas redes sociais, falou, já que eu não ganhei essa perfil? Parada aí... O Haddad é uma figura, porque parece até que aquele tweet que ele fez dos extraterrestres, sim, que ele fez um deboche em cima dos extraterrestres, então, parece que ele fez naquele calor do ano novo, tomando umas biritas e tweetando ali, sem parar, né? Mas eu acho que esse vai ser o tom que ele vai adotar agora. Já que eu não ganhei essa parada, eu vou ficar aqui de fora, só fazendo meus comentários ardilosos, fanfarrões, e também um pouco de deboche aí do candidato pelo PT esse ano à presidência, Fernando Haddad, acabou sendo derrotado pelo Bolsonaro e logo no primeiro decreto do Bolsonaro, que foi ter aumentado, mas nem tanto, o salário mínimo para R$ 998 reais, Edgar, e que segundo o entendimento aí do Haddad, da cúpula petista, deveria ter sido de R$ 1.006, ou seja, o Bolsonaro acabou não aumentando em R$ 8 aí o que deveria ter sido. Eles fizeram essas críticas aí já ao primeiro decreto do presidente. E o Fernando Haddad comentou o seguinte: o povo começou a se libertar do socialismo. Salário mínimo previsto de R$ 1.006 foi fixado em R$ 998. Sem coitadismo. Selva! Olha lá. Comentário, então, do Fernando Haddad. E a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também já disse até que o partido aí já prepara também um decreto para garantir o salário mínimo de R$ 1.006. Daqui a pouco o Coppola vai entrar mais nessas questões aí da legalidade ou não desse salário mínimo aprovado pelo Bolsonaro. Mas ela diz o seguinte: o Congresso Nacional, que deu 16% de reajuste aos juízes e promotores, tem a obrigação de garantir o salário mínimo de R$ 1.006. A economia que o governo quer fazer não pode cair nas costas dos mais pobres, como quer o Bolsonaro. E aí, independente de estar certo ou não, Edgar, eu só queria dizer o seguinte: muita gente ontem desdenhou um pouco dessa diferença, desse valor de R$ 8. Mas, gente, R$ 8 para quem é muito pobre faz sim diferença. Dá mais 100 ao ano, né? Dá pra se comprar, for contar férias, 13º, alimento aí com R$ 8, não dá pra desdenhar. É um dia de trabalho com passagem de ida e volta. O Caio, vamos lá, como é que você viu essa questão? A alegação do lado do presidente diz que o reajuste é feito com base na inflação e tem uma conta aí que se faz, né? E a inflação ficou abaixo do que, enfim... A questão do PIB, né? Explica pra gente aí. Na verdade, assim, dá até para traçar um paralelo. Se a gente viajar um pouquinho no túnel do tempo para maio de 2016, teve uma postagem do senador aposentado pelas urnas, o Lindbergh Farias, também petista. Ele comemorou a taxa de desemprego culpando o governo Temer. Ele tinha feito um post chamado Recorde de Desemprego, o golpe aumentou a crise. À época, o desemprego tinha batido 11,2%. Qual que é o problema? O problema é que os dados eram de abril de 2016, quando a Dilma ainda era presidente. Obviamente, esse post foi deletado. Aqui a gente tem uma situação muito similar, né? O Haddad, que como economista se mostra um excelente réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Tem duas hipóteses, ou má fé ou ignorância. Então ele merece a nossa crítica em ambas, né? Não tem problema nenhum ser debochado, você só não pode ser mentiroso. O que acontece? É a primeira vez, na verdade, em 3 anos, que existe um aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação, em que o poder de compra do trabalhador aumentou. Então a gente está falando de R$ 954 para R$ 998, certo? O que acontece? O cálculo é baseado em expectativa de inflação e essa expectativa caiu. A projeção era de uma inflação de 4,2% e passou para 3,5%. Né? Então, daí que houve essa redução de R$ 8, que percentualmente significa 0,7%, menos de 1%. Naturalmente, fazendo aqui essa ressalva, sem desmerecer R$ 8 no caixa. Vamos lá, como que funciona esse reajuste? Por força de lei, o salário mínimo ele é corrigido pela inflação, pelo índice do INPC. E esse índice considera os dados aí de consumo das famílias de 1 a 5 salários mínimos. Ainda tem esse detalhe. Ele também incorpora aí no cálculo o PIB dos 2 anos anteriores. Agora, qual que é a ironia e onde que está a má-fé ou a ignorância do Fernando Haddad?
esse cálculo se transforma em lei durante a gestão da Dilma Rousseff, que promulga inclusive uma medida provisória estendendo isso até 2019. Ou seja, na verdade, isso é uma política petista. A política que ele está criticando, que orientou a formação desse novo salário mínimo, é petista. Aí ele fala o seguinte: o povo começou, ironiza, né? O povo começou a se libertar do socialismo. Infelizmente, ainda não. Porque qual que seria o ideal? Travar a correção automática e rever a regra de recomposição do salário mínimo. Porque qual que é o problema que está aí? O salário mínimo, além dele dar o piso, né, salarial para o mercado formal, ele também indexa uma série de benefícios, né, especialmente aqui aposentadoria e seguro-desemprego. Como me ensinou ontem a nossa colega aqui da Jovem Pan, a Denise Campos de Toledo, né, que é especialista em economia, a cada R$1 que o governo acrescenta no salário mínimo, o erário público tem um ônus aí de 304 milhões de reais. Então, fazendo uma conta rápida, esses R$44 de acréscimo vão representar no orçamento da União um ônus de 13 bilhões, de mais de 13 bilhões de reais. Então, isso daí é uma coisa muito, muito séria. Qual que foi o discurso, já que a gente falou do Paulo Guedes, na posse, né? O que ele disse sobre a nova Previdência? Nós temos que libertar as novas gerações desse regime previdenciário e trabalhista que nós temos hoje. E ele chamou a atenção, né, para o aspecto fascista da legislação brasileira, que foi inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini, né? Então é o Código Trabalhista italiano que inspirou a nossa CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, do ditador Getúlio Vargas, né? Só para citar duas coisas: ausência de liberdade em associação sindical e imposto sindical obrigatório, que só caiu com a mini reforma trabalhista do Temer. Então, assim, só também para fechar o raciocínio, não se gera emprego criando encargo trabalhista, e não é à toa que hoje em dia no Brasil nós temos 12 milhões de desempregados, esses sim herdados do governo socialista da Dilma Rousseff.